Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. A gente vai entrar sobre o assunto de divisão, tá? E o assunto de divisão é um pouquinho complicado, tem muitas coisas, muitos detalhes que a gente tem que se atentar, certo? Então vamos prestar bastante atenção, tá? A gente vai ficar um tempo aqui, né, vendo sobre divisão até ficar mais fácil para vocês efetuarem as contas de divisão, né, compreender os problemas de divisão, tá bom? O primeiro assunto sobre divisão é as ideias da divisão, que é da página 134 a 139, tá? Na página 134, ele explica o que é a divisão. Tem dizendo aqui que divisão é repartir algo, né? É a operação matemática que determina a quantidade de vezes em que um número, né, no caso o divisor, está contido dentro de outro número que a gente chama de dividendo. Falando assim fica um pouco complicado, né, da gente entender, mas aos poucos vocês vão entendendo aqui. A divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Vocês lembram que quando a gente estava vendo sobre descobrir o valor do termo desconhecido, a gente fazia muito essa coisa de fazer a operação inversa? Pois é, nós vimos que a operação inversa da soma é a subtração, né? A da adição é a subtração e vice-versa. E a operação inversa da multiplicação é a divisão, certo? E vice-versa. A operação inversa da divisão é a multiplicação, certo? Então, aqui tá falando sobre a ideia de repartir igualmente. Agora a gente vai entender realmente o que é dividir, né? Usando aqui esse probleminha que fala o seguinte: a comunidade de Érica organizou um grande passeio ao shopping. As crianças e os adultos poderiam escolher entre ir ao cinema, ir à lanchonete ou passear no shopping. Eram 3 possibilidades, tá? No geral, foram 9 crianças, que deveriam ser divididos igualmente entre os 3 grupos. Como você dividiria igualmente essas crianças nos espaços? Então, vamos lá. Nós temos 3 grupos a ser montado. O grupo que vai para o cinema, o grupo que vai para a lanchonete e o grupo que vai só passear pelo shopping, certo? São 3 grupos, tá? Que tem que ser formado. No total, são 9 crianças, né? Tem falando bem aqui, 9 crianças. Essas 9 crianças, elas têm que ser distribuídas nesses 3 grupos, certo? Eu tenho que dividir igualmente, né? Para ficar a mesma quantidade que eu vou ter nesse grupo que vai para o cinema, tem que ser a mesma quantidade que tem no grupo que vai para a lanchonete e a mesma quantidade do grupinho que vai passear pelo shopping. Então, se eu for fazer, né, se eu for tentar descobrir como é que eu vou fazer isso, eu vou ter que fazer uma continha de divisão. Ou seja, eu vou dividir o número de crianças, que é 9, pelo número de grupos, né, que é 3. Então, vai ser 9 dividido para 3. Eu vou até aproximar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Olha aqui. 9 dividido para 3, né? 9, 2 pontinhos, 3. Isso aqui tem no livro de vocês, tá? E se eu for dividir, né? Se eu for colocar 9 crianças, dividir 9 crianças para 3 grupos, em cada grupo, gente, eu vou ter 3 crianças. Bom, vamos contar aqui. Isso aqui são os grupos. Esse aqui é o grupo do cinema, o grupo da lanchonete e o grupo do passeio. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3 crianças. 1, 2, 3. Aqui eu tenho mais 3. 4, 5, 6. E aqui eu tenho mais 3, 7, 8, 9. Olha aí, deu exatamente 9 crianças, né? Então, eu vou ter 3 crianças em cada grupinho, certo? Então, se eu dividir 9 por 3, 9 dividido para 3, eu vou ter 3, né? Ou seja, 3 crianças em cada grupo, certo? Sobre a ideia de quanto cabem, né? A gente tem esse probleminha aqui que diz o seguinte: na comunidade de Érica foi organizado um parque de diversões com 6 brinquedos e foram convidados 40 crianças para brincar nele. Para organizá-las, era necessário formar filas com 10 crianças cada. Quantas filas foram formadas se a comunidade havia 40 crianças? Então, ele está dizendo aí que para poder andar nos brinquedos, né, era preciso formar 10 filas, tá? São 10 filas, certo? Em cada fila tem que ter uma quantidade aí de crianças, tá? Que a gente não sabe qual é, quantas crianças vão caber. A gente só sabe que no total são 40. Então, a gente tem que dividir 40 para 10, não é? A gente vai dividir 40, né? São 40 crianças para 10 filas, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 40, deixa eu passar, 40 dividido para 10, certo?
40 dividido para 10, gente, vai dar 4. Ou seja, eu vou ter 4 crianças em cada fila. Eu vou ter 4 nessa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Pronto, eu fui contando de 4 em 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tudo certo? E assim eu tive 40, ou seja, eu percebi que em cada fila eu coloquei 4 crianças, né? Então, em cada fila cabem 4 crianças, ok? Então, 40 dividido para 10, eu tenho 4, certo? Sobre a ideia de associada à configuração retangular, tem aqui esse exemplo, né, desse probleminha para a gente poder entender. As 56 cadeiras de um auditório estão dispostas em fileiras e colunas, certo? Se são 7 as fileiras, quantas são as colunas? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, olha, isso aqui é uma fileira, tá? Deitadinho a gente considera como fileira, e em pé a gente considera como coluna, certo? Então, eu vou distribuir essas 56 cadeiras, certo? Eu já sei que são 7 fileiras, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu já sei que eu vou colocar 7 cadeiras assim, né? Nessa forma, uma coluna. Bom, cada coluna vai ter 7 cadeiras, certo? Então, eu tenho 7 cadeiras aqui, 7 cadeiras aqui, 7 cadeiras aqui, 7 cadeiras aqui, assim até eu ter 56 cadeiras. Agora, vamos ver quantas colunas nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 colunas. Então, 56 dividido para 7 dá igual a 8, certo? 56, que é o número total de cadeiras, dividido para 7, né? Que foi 7 fileiras, ó. 7 fileiras. Eu vou ter 8 colunas, certo? Aqui, pra gente relembrar um pouco sobre a divisão, né? Que ela é a operação inversa da multiplicação. A gente viu isso na multiplicação, na verdade, né? No conteúdo de multiplicação, a gente viu um pouco sobre a operação inversa e nós vimos que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Portanto, né? A operação inversa da divisão vai ser a multiplicação. Aqui nós temos dizendo que 20 dividido para 4 dá igual a 5. Isso significa, gente, que 5 vezes 4 dá igual a 20, tá? Eu sempre vou fazer pegando, né, fazendo a multiplicação, né, para descobrir se realmente essa divisão tá certa. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado, vou multiplicar pelo número menor da divisão. Entre 20 e 4, qual é o número menor? O 20 ou o 4? O 4, né? Então, eu vou fazer resultado vezes o número menor, que é 4. 5 vezes 4, vocês podem fazer a continha, contando de 4 em 4, 5 vezes, vocês vão ter 20, né? 20 foi o resultado, né? Que, na verdade, é o número maior aqui da divisão. Se o resultado da multiplicação, se a multiplicação, né, do resultado que você encontrou aqui na divisão, vezes o número menor dessa divisão foi igual ao número maior da divisão, então tá correto, certo? Eu peguei 5 vezes 4, né, que deu igual a 20, ok? Aqui tá falando que na divisão exata o resto sempre é zero. O que é isso? Quando você vai fazer uma divisão, você tem que armar desse jeito aqui. A gente já viu isso um pouco lá na multiplicação, porque pegou entrou um pouco no assunto de divisão, né? A gente vai armar a continha, a gente faz assim. Se lá na operação, lá na continha, tá pedindo pra você dividir 20 por 2, o que você vai fazer? Você vai escrever 20, você vai fazer esse L aqui, que a gente pode chamar de casinha, e dentro dele você vai colocar o menor número, né, da operação. Se é 20 dividido por 2, então o menor número é o 2, né? Eu tenho 20 e tenho 2. 2 é menor que 20. Então o número menor vai ficar aqui dentro dessa casinha, certo? E o 20 vai ficar aqui fora. Então é 20 dividido para 2. Certo? Eu tenho 20 coisas e vou dividir para 2 pessoas, digamos assim. Então, com quantas coisas cada uma dessas pessoas vai ficar, né? Supondo que são 20 bombons para dividir para 2 pessoas.
quantos bombons cada pessoa vai ficar. Então, eu vou fazer aqui a divisãozinha. Eu posso ir quebrando o número, né? Como assim? Eu posso pegar, primeiramente, o número 2, tá? Esquecer o 0, eu vou pegar apenas o 2. 2, dá pra dividir para 2? Dá, né? Eu tenho duas coisas, posso dividir para duas pessoas. Se eu tenho duas coisas e vou dividir para duas pessoas, cada pessoa vai ficar com 1, né? Essa pessoa aqui vai ficar com 1, essa pessoa aqui vai ficar com 1, certo? Então, vai dar 1. Eu vou colocar 1 aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Eu sempre vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o número que tá aqui embaixo da casinha e vou multiplicar com o número que tá dentro da casinha, ó. Pra ver se tá exato. Olha aqui. 1 vezes 2, vou fazer multiplicação. 1 vezes o 2 dá igual a 2, né? Então, eu posso colocar o 2 aqui. 2 menos 2, ó, quando eu boto pra cá eu faço menos. 2 menos 2 dá igual a 0, né? Esse 0 que sobrou aqui eu ponho aqui. Assim eu tenho 10, tá? Ou você poderia fazer direto. 20 dividido para 2 dá igual a 10. 10 vezes 2 dá igual a 20. 20 menos 20 dá igual a 0. Certo? Toda vez que você trazer para cá, você vai subtrair. Mas lá na frente a gente vai ver isso bem detalhadamente, tá? Aqui é porque tá mostrando bem direto. Na divisão inexata, o resto é diferente de 0, né? O resto sempre vai ser diferente de 0. Aqui, por exemplo, ó, o resto deu 3, né? Se deu 3, a gente considera que a divisão é inexata, tá? A divisão só vai ser considerada exata quando o resultado, né, quando o resto, na verdade, o resto é o que a gente chama, que é o que sobra, né, a multiplicação que você faz aqui ao lado, for 0. Quando o resto for diferente de 0, for qualquer outro número que não seja 0, a gente diz que a divisão é inexata, tá? Já na divisão que o resto não pode ser maior que o divisor, olha aqui, na divisão, na verdade, o resto não pode ser maior que o divisor, tá? Então, nunca que você vai deixar aqui, ó, como resto, um número maior do que o divisor. Se o divisor aqui é 3, então eu nunca vou deixar aqui como resto 4, 5, 6, eu não posso, tá? O resto sempre vai ser menor do que 3. Como aqui, ó, o resto foi 1. E 1 é menor que 3, né? O divisor, gente, é esse que fica dentro da casinha, tá? Então, são 3 regras aqui. Quando o resultado do resto, né? Quando o resto for 0, a gente chama de divisão exata. Quando o resto for diferente de 0, nós chamamos de divisão inexata. A divisão, né? Na divisão, sempre o resto é menor do que o divisor, e o divisor é esse que tá aqui dentro, tá? Da casinha. Aqui do lado, vocês vão ver um pouco sobre os termos, né? E algoritmos da divisão. Olha aqui, vamos entender o que é cada coisinha da divisão. O algoritmo da divisão apresenta os seguintes termos. Nós temos o dividendo, o divisor e o quociente e o resto. Nós temos 4, tá? Temos 4 termos na divisão. O que é o dividendo? O dividendo é a quantidade que será repartida igualmente ou inteiro, certo? É aquilo que eu vou ter que dividir. Se eu tenho 10 bombons para dividir para 5 pessoas, 10, que é o número de coisas que eu vou ter que dividir, é o que eu vou chamar de dividendo, tá? O divisor, ele é a quantidade de partes ou grupos pelas quais será distribuído o dividendo. Se eu usar aí essa questão, né, tenho 10 bombons para dividir para 5 pessoas, né? 5 pessoas é aqueles que vão receber, né, a divisão. Esses que vão receber a divisão, eles são chamados de divisor, certo? O quociente é a quantidade que cada parte ou grupo terá ao receber, né? Terá ou receberá. Então, o quociente, gente, a gente pode dizer que é o resultado da divisão, né? É quanto cada pessoa vai receber. Por exemplo, nesse caso, que eu tenho 10 dividido para 5, né? 10 dividido para 5, eu tenho 10 bombons para dividir para 5 pessoas, tá? Então, quero saber com quantos bombons cada pessoa vai ficar, tá? Se eu tenho 10 dividido para 5, cada pessoa vai ficar com 2 bombons, certo? Então, 2 vai ser o resultado dessa divisão, ou seja, 2 vai ser o quociente da divisão, certo? Ó, o nome é quociente. E o resto é a quantidade que sobra porque não pode ser repartido igualmente. Quando a gente tem um caso de não poder ser repartido igualmente, como por exemplo, se em vez de 10 bombons nós tivéssemos
11 bombons, certo? Eu vou repartir esses 11 bombons para 5 pessoas. Não vai dar, porque cada pessoa vai ficar com 2, né? Aí, 1, 2, essa pessoa que ficou 2, 4, 6, 8, 10. Sobrou um bombom. Esse bombom que sobrou, ele vai ser chamado de resto, tá? Ele foi aquele que sobrou porque não deu para dividir o bombom em partes iguais, né? Sobrou esse aí, certo? Então, o que sobra, a gente chama de resto. Observe o modelo. Tenho 12 lápis e quero reparti-los igualmente entre 6 crianças. Quantos lápis receberá cada criança? Então, eu vou fazer aqui a continha, né? Eu tenho aqui 12 dividido para 6. Eu tenho 12 lápis, vou dividir para 6 crianças. Aí, eu vou armar aqui a continha de divisão, né? Vou explicar aqui para vocês como eu já tinha explicado antes, a gente vai focar aqui de novo. O número menor, né, da operação da divisão, eu vou colocar aqui dentro dessa casinha, tá? E o maior eu vou colocar aqui fora. Então, eu tenho 12 dividido para 6. O número maior, que é o que fica fora dessa casinha aqui, a gente chama de dividendo, que é aquilo que a gente vai dividir. E o que tá aqui dentro dessa casinha é o divisor, né, que é quem vai receber essa divisão, tá? Aí, nós fazemos essa continha. Se você fizer essa continha, você vai descobrir que cada criança vai ficar com 6 bombons, tá? Cada criança, lápis. Cada criança vai ficar com 6 lápis, certo? Então, cada criança vai ficar com 2 lápis. Desculpa, cada criança vai ficar com 2 lápis. Então, eu vou colocar o 2 aqui, né? Que foi o número de lápis que cada criança ficou. Vou colocar aqui embaixo. Então, esse número 2 aqui, ele é o quociente da divisão, certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu dividi 12 para 6, certo? E eu vou descobrir se realmente esse 2 aqui faz com que a divisão seja exata. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o quociente e multiplicar pelo divisor. Vou fazer 2 vezes 6. Se o resultado de 2 vezes 6 for igual a 12, então a divisão está exata. Se não der igual a 12, então a divisão é inexata. Vamos lá. 2 vezes 6. Se eu for contar, 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12, perfeitamente, né? Então, o resultado deu 12, ou seja, essa divisão é exata. Se ela é exata, então o resto dela é 0. Não sobrou nada para dividir, foi dividido igualmente. O resto dela é 0, tá? Então, aqui eu vou ter o dividendo é 12, o divisor é 6, o quociente é 2 e o resto é 0, tá? Então, 12 dividido para 6 é igual a 2, certo? E como nós sabemos, cada criança receberá 2 lápis. Essa operação a gente chama de divisão, tá? Os símbolos usados na divisão pode ser os 2 pontos, ou pode ser esses 2 pontos com um tracinho, né, entre eles. 2 pontos e um tracinho entre eles, tá? E a gente sempre vai ler 12 dividido por 6, tanto dividido por, tá? É assim que a gente lê, certo? Continuando, aqui tem dizendo que você já sabe que podemos fazer uma divisão por 2 processos. A gente pode fazer a divisão de uma maneira mais longa e de uma maneira mais breve. Eu vou explicar para vocês a maneira longa e a maneira breve, tá? Aqui é a maneira longa. Eu tenho 46 dividido por 2, tá? Como eu falei para vocês, a gente pode quebrar esse número. Deixa eu usar aqui. A gente tem um número inteiro que é 46. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso pegar somente o primeiro número, né? Se esse primeiro número for igual ou maior do que o número que tá aqui dentro da casinha, eu consigo fazer a divisão, tá? Se ele não for, se ele for menor do que o número que tá aqui, né? No caso, se aqui fosse 1, não daria pra fazer. Então, vamos lá. Aqui, deixa eu limpar aqui. Aqui eu tenho 46, então eu vou pegar só o 4, tá? 4 e vou dividir para 2. No momento, eu vou esquecer esse 6 aqui, tá? Vou fazer só 4 dividido para 2, certo? Quanto é que vai ficar? Supondo que eu tenho 4 bombons e vou dividir para 2 pessoas. Cada pessoa vai ficar, ó, com 2, né? Essa pessoa aqui ficou com 2 e essa pessoa aqui ficou com 2, certo? Então, vai dar 2. Eu vou colocar o 2 aqui embaixo. Aí, eu vou fazer aqui, ó, para saber se a conta deu exata. Eu vou usar a multiplicação. 2
vezes 2, ó, quociente multiplicado pelo divisor. 2 vezes 2, vamos lá, quanto é que dá 2 vezes 2? Eu vou contar o 2 duas vezes, ó. 1, 2, 3, 4. Deu 4, né? Ó, deu 4 exatamente. Eu vou colocar o 4 aqui embaixo, que foi o resultado da multiplicação, ó. 2 vezes 2, 4. Eu boto 4 aqui. Aí aqui eu vou fazer uma continha de subtração. Eu vou fazer 4 menos 4. Se eu tenho 4 coisas e eu tiro 4 coisas, eu fico com 0. Então, eu vou colocar o 0 aqui. Agora, aquele 6zinho que a gente esqueceu, ele vai voltar. Só que agora ele vai baixar pra cá, ó. Ele veio pra cá. Aqui nós temos o número 6, né? Porque 0 à esquerda não quer dizer nada. Então, aqui nós temos 6. Então, eu vou usar 6 dividido para 2. Agora, é 6 dividido para 2, tá? 6 dividido para 2. Eu tenho 6 coisas e vou dividir para 2 pessoas. Eu vou ficar com quanto? Quanto cada pessoa vai ficar? Cada pessoa vai ficar com 3, ó. Vamos lá. Essa pessoa ficou com 3. 1, 2, 3. Essa aqui com mais 3. 4, 5, 6. Certo? Essa aqui ficou com 3, essa aqui ficou com 3. No total, deu 6 coisas, né? Cada uma ficou com 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui, ó, do lado do 2. E aí, eu vou tirar a prova, ver se realmente tá certo. Como é que eu tiro a prova? Eu multiplico o quociente pelo divisor. 3 vezes 3. 3 vezes 3, quanto é que é 3 vezes 3? Eu vou contar, 3 vezes 2. 3 vezes 2, eu vou contar o 2 3 vezes, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, contei o 2 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiquei com 6, então deu perfeitamente 6. Eu boto o 6 aqui embaixo e faço a subtração. Então, eu vou fazer o quê? 6 menos 6. 6 menos 6 dá igual a quanto? Eu tenho 6 coisas e vou tirar 6 coisas. Eu fico com 0, né? E aqui deu 0. Tem algum número para baixar? Não tem mais, não. Não tem mais nada. O que sobrou aqui foi 0. O resto foi 0. Então, eu posso dizer que 46 dividido para 2 dá igual a 23. Ó, o que fica aqui embaixo aqui é o quociente. Vou botar só o que aqui, que é o quociente, né? O resto aqui foi 0. Se o resto foi 0, isso significa que essa conta, ela é exata, né? Ela é uma divisão exata, tá? É uma divisão exata, tá? Eu poderia fazer da forma breve. Como é que é a forma breve, ó? Vocês percebem que eu simplesmente não fiz aqui a subtração como eu fiz aqui do lado, ó. Eu fiz simplesmente o quê? Peguei o 4, dividi por 2, que deu 2, né? Eu sei que o resultado aqui vai dar 4, né? 4 menos 4 eu já sei que é 0, então eu já botei o resultado aqui, certo? 6, ali baixou o 6 pra cá, agora é 6 dividido para 2, que dá 3. 3 menos 3, que dá 6, 6 menos 6 dá 0, já coloquei o resultado aqui. A diferença é que aqui do lado eu não fiz essa subtração. Eu aconselho vocês a fazerem da forma mais longa, né? A fazer a subtração todinha desse jeito aqui, em vez de colocar só o resultado, tá? Para vocês não se confundirem, certo? Isso aqui é exatamente a mesma coisa, só que a diferença, ó, que vocês estão vendo que não tem essa subtração aqui, ó, né? Foi colocado diretamente o resultado, certo? Mas eu aconselho a vocês a fazer aqui dessa forma mais longa, certo? Olha aqui, bem aqui embaixo tem dizendo que também é possível fazer divisão por meio da decomposição do dividendo, né? Ou seja, se eu tenho um dividendo muito longo, como por exemplo aqui, 785, é um dividendo muito longo, eu posso decompor ele. Como assim? Como é que a gente decompõe, lembra? Aqui só tem 785, vai ficar 700 mais 80 mais 5. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou primeiramente dividir os 700 por 5, né? Depois, eu vou dividir o 80 por 5, depois o 5 por 5, tá? Se eu for dividir aqui o 700 por 5,
eu posso fazer o seguinte. Eu posso esquecer esses 2 zeros aqui, né, por enquanto. Posso esquecer esses 2 zeros. E eu vou pegar só o 7. Por quê? Porque o 7 ele é maior que 5, então dá pra gente fazer. 7 dividido para 5, quanto é que vai dar? Olha aqui, como é que a gente pode fazer isso? Você pode usar ali a continha de multiplicação, tá? Você pode procurar um número que multiplicado por 5 dê igual a 7 ou próximo de 7. Preste atenção. 5 vezes 1 é 5, tá? Vou até botar aqui. 5 vezes 1 é 5, tá? 5 vezes 2, dá igual a 10. Se vocês perceberem, 10 é maior que 7. Então, não tem nenhum número que multiplicado por 5 dá igual a 7. Mas eu vou pegar aquele mais próximo. Qual é o mais próximo? É o 1, né? 5 vezes 1 dá igual a 5. Então, eu posso fazer o quê? Eu coloco 1 aqui, pego esses 2 zeros que eu tinha cortado e coloco aqui atrás, assim fica 100, tá? 100 vezes 5 vai dar 500, tá? E aí eu vou fazer daquela forma lá, que é a forma longa, tá? Vai dar 500. Aí eu vou fazer simplesmente aqui, deixa eu só apagar aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a subtração, certo? Eu vou fazer aqui eu botar o símbolo errado. Isso aqui é do livro de vocês, tá? Esse sinal aqui tá errado, é o sinal de subtração, o sinal de menos. Olha aqui, 700 menos 500. 0 menos 0 é 0, 0 menos 0 é 0. 7, tiro 5, eu tenho 7, vou tirar 5, eu fico com 2, tá? Então, eu coloco 2 aqui embaixo e assim eu tenho 200, certo? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou baixar esse 80. E aqui eu vou fazer 200, que foi o resto, né, dessa subtração aqui, mais 80. 200 mais 80 dá igual a 280, certo? E agora eu vou fazer, né, a divisão 280 dividido para 5, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar na multiplicação um número que multiplicado por 5 dê 280 ou próximo de 280, tá? Pra gente agilizar, aqui deu o resultado 50, ou seja, 5 vezes 50, gente, vai dar 250, certo? Agora, se eu pegar 5 vezes 60, eu tô pegando 60 porque eu tô pegando somente os números terminados em 0. Por quê? Porque eu tô fazendo com decomposição, certo? Então, 5 vezes 60, considero que isso aqui é um 6, ficou muito feio. 5 vezes 60, eu vou ter 300, tá fazendo aqui, 300, certo? E 300 já passou de 280, então eu vou usar o 50, tá? Aí eu coloco mais 50, lembra que quando você tá fazendo decomposição, você tem que usar o mais. Mais 50, 50 vezes 5 deu 250, então eu vou fazer aqui a minha subtração. 0 menos 0 é 0, 8 menos 5, 3, 2 menos 2, 0. Então, aqui eu fiquei com 30, tá? Agora, o que eu vou fazer? O resto aqui deu 30. Eu vou pegar o último número que sobrou, que foi o 5, e vou baixar. Vou fazer 30 mais 5. 30 mais 5 dá igual a 35. Então, agora, eu vou dividir 35 por 5, tá? Para a gente agilizar, né? Vou colocar logo aqui que 5 vezes 7, ele dá igual a 35 exatamente, certo? Então, o número que eu vou pôr aqui vai ser 7 mais 7. Então, 7 vezes 5 dá 35. Aí eu vou fazer a subtração, 35 menos 35, nós já sabemos que é 0, né? Todo número menos ele mesmo é igual a 0.
Aqui o resto deu 0, ou seja, essa divisão aqui ela é exata, né? Agora eu fiquei com esse resultado aqui, 100 mais 50 mais 7. Agora eu vou ter que compor esse número, porque aqui o número está na forma decomposta, tá? Então, 100 mais 50 mais 7, eu vou ter 157, tá? Ou seja, 785 dividido para 5 vai dar igual a 157, certo? Vamos continuar. Aqui vocês vão ter a tabuada de divisão para vocês darem uma conferida, darem uma estudada aí, tá? Vocês vão encontrar na última página desse conteúdo aqui de ideias de divisão, certo? Agora a gente vai entender um pouco sobre divisão com 1 e 2 algarismos, tá? Na página 142 a 146. A divisão com 1 algarismos, né, ela é o seguinte. Você vai observar, né, o passo a passo aqui. Se eu tenho 124 dividido para 2, né, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquela coisinha lá de quebrando o número, né? Só que vocês percebem que se eu pegar aqui o primeiro número, que é 1, eu não tenho como dividir 1 para 2, porque 1 é menor que 2, né? Então, eu só vou poder usar somente o primeiro número se ele for igual ou maior do que o número que está aqui dentro da casinha. Já que não é, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o próximo número. Assim, eu vou ter 12, né? 1 com 2, 12. 12 é maior que 2, então dá certo, dá pra fazer, ó. Então, bem aqui, eu vou fazer 12 dividido para 2. 12 dividido para 2, gente, vai dar 6, certo? Só apagar aqui. Vai dar 6. 6 vezes 2 dá 12. 12 menos 12, eu vou ter 0, não é isso? Então, agora eu vou baixar esse 4, né? Sobrou esse 4 aqui, eu vou baixar. Assim, eu vou ter, ó, 0 com 4, eu tenho 4. 4 dividido para 2. 4 dividido para 2, gente, dá igual a 2, ó. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Então, 4 menos 4, eu tenho 4. Tiro 4, fico com 0, né? Assim, eu tenho uma divisão exata, tá? Então, 62, né, vezes 2, for o resultado aqui, a gente vai tirar, a gente vai ter certeza, né, tirar a prova se realmente 124 dividido para 2 é 62. Então, o que eu faço? Eu pego o quociente e multiplico com o divisor. Então, eu vou fazer 62 vezes 2. 62 vezes 2, eu tenho 124, sim. Então, significa que essa divisão aqui está correta, tá? 124 dividido para 2 é igual a 62, certo? Aqui ele tá falando sobre dividir com o resto, né? Quando sobra, tá? Alguma coisa. Eu tenho aqui 129 dividido para 2, tá? Então, eu coloco aqui 129 e boto 2 dentro da casinha. Vou cortar aqui o número. Eu não tenho como fazer só com 1, porque 1 é menor que 2, certo? Então, eu vou pegar o 12, tá? 12 dividido para 2, eu tenho 6. 6 vezes 2, né? Dá 12. 12 menos 12, 0. Aí, eu vou baixar esse 9, né? Ó, baixei esse 9 para cá. Assim, eu fico com 9 dividido para 2, certo? Essa continha aqui não vai dar exata, por quê? Porque não tem nenhum número que multiplicado por 2 que dê igual a 9. O mais próximo que a gente vai encontrar vai ser o 4, porque 4 vezes 2 dá igual a 8, certo? Mas se você for notar, 2 vezes 5 dá igual a 10. Então, já passou de 9. Então, eu vou ter que usar o 4 mesmo. Então, eu vou colocar o 4 aqui. 4 vezes 2 dá igual a 8, né? Como nós vimos aqui. E 9 menos 8, se eu tenho 9 e eu tiro 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu fiquei com 1, né? Então, eu vou colocar 1 aqui. Esse 1 não dá para dividir com 2 porque ele é menor, né? Não dá para fazer divisão se o número for menor. Então, esse 1 aqui, ele é, ó, o resto, certo? O quociente é 64 e o resto é 1, certo?
Deste modo, ó, bem aqui tem falando. O quociente é 64 e o resto é 1, tá? Se você for tirar a prova real, você vai perceber que 64 vezes 2 dá igual a 128, né? 128 para 129 fica faltando 1, que é justamente esse 1zinho aqui do resto, certo? Ó, se eu colocar 128 mais 1, que é esse resto aqui, eu vou ter 129, né? Então, essa conta aqui, essa divisão aqui, ela não é exata porque ela deixa resto, certo? Ela é uma conta, uma divisão inexata, tá bom? Aqui nós temos a divisão com 2 algarismos, né? Que é quando eu tenho 144 dividido para 12, ó, que eu tenho 2 algarismos dentro da casinha, tá? Então, eu vou fazer aquela mesma quebrinha, né? Se eu pegar só 1, não vai dar certo porque 1 é menor que 12. Mas se eu pegar 14, né? 14 dá certo porque 14 é maior que 12, tá? Se eu vou fazer aqui a conta, eu vou ter, gente, que pegar o 1, tá? Vou ter que colocar 1 aqui. Porque 1 vezes 12 é igual a 12. Se eu escolher o 2, vai passar. Porque 12 vezes 2 vai dar igual a 24. Então, passou e muito de 14, né? Então, eu vou colocar 1 aqui. 1 vezes 12 dá igual a 12, né? Eu tô usando só o 14. 14 menos 12, eu tenho 2, tá? Se eu tenho 14, eu tiro 12 e eu fico com 2, certo? Aí, eu vou baixar esse 4 pra cá, ó. Quando eu baixo esse 4 pra cá, eu fico com 24. Lembra? Eu tinha um 2 aqui, baixei o 4, agora eu tenho 24. Vou fazer 24 dividido para 2, para 12, certo? Agora eu vou fazer isso, 24 dividido para 12. 24 dividido para 12, gente, é 2, né? Como eu acabei de falar, 12 vezes 2 é igual a 24. Então, vou colocar o 2 aqui. 12 vezes 2 é 24. Faço aqui 24 menos 24 e vai dar 0, né? Então, aqui, ó, eu tenho o resultado que é o quociente, deu 12, né? 144 dividido para 12 é 12, né? O resto foi 0. Então, isso aqui é uma conta exata. Se você quer tirar a prova, você vai fazer o quê? Multiplicar o quociente pelo divisor. Então, 12 vezes 12, gente, dá igual a 144. Isso significa que essa continha aqui tá exata, certo? Aqui, nós temos a continha por estimativa, tá? Que é quando você vai estimar um valor próximo daquele que tá pedindo aqui. Olha aqui. Além do algoritmo e do cálculo mental, podemos calcular uma divisão através de uma estimativa. Veja, se eu tenho aqui 150 dividido para 6, né? Então, vamos lá. Eu sei que 6 vezes 10 dá igual a 60, né? E 60 é muito baixo, né? 60 não dá igual, não chega perto de 150, ainda tá muito longe, né? Muito menor que 150. Então, eu vou tentar um outro número. 60 vezes 100. 60 vezes 100 dá 600, certo? E 600 é um número muito maior. Passou de 150, certo? Então, sabemos que o nosso número, né, o nosso quociente, ele vai estar entre 10 e 100, certo? Então, você vai começando a tentar, você vai fazer por tentativa. Aqui, ó, descobri que 20 vezes 6 é 120. Então, eu posso colocar o 20 aqui. 20 vezes 6, 120. Eu posso fazer a minha continha aqui de subtração, ó. 0 menos 0, 0. 5, tiro 2, eu fico com 3. 1 menos 1, 0. Então, eu tenho 30, tá? O que eu vou fazer com esse 30? Agora, eu vou usar esse 30 para poder multiplicar. O 30, ele é maior do que o 6, então, ainda dá para tentar fazer a multiplicação aqui. 30 dividido para 6, eu tenho quanto? 5, certo? Eu tenho 5, tá? Então, porque 5 vezes 6 é igual a 30. Então, eu vou colocar aqui 30. 30 menos 30, 0, tá? Aí, presta atenção. Eu não vou colocar o 5 aqui, porque não vai dar 205. Eu tenho que somar os quocientes, né? Eu arranjei 2 quocientes, o 20 e o 5. Então, eu vou fazer o que? Eu vou somar. 20 mais 5 dá igual a 25, né? Ou seja, o quociente aqui, na verdade, é 25, certo? E essa conta aqui, essa divisão aqui é uma divisão exata, tá? Aqui, deixa eu baixar. Ele tá dizendo que não podemos dividir um número por 0, né? Pois
qualquer número multiplicado por zero dá sempre zero, tá? Então, o resultado da divisão de zero por qualquer número é sempre zero. Se eu fizer 6 dividido para zero, né, não há uma divisão, tá? Não tem para quem eu dividir. É como se eu dissesse que eu tenho 6 bombons e eu vou dar para ninguém, para 0 pessoas. Não tem ninguém para receber esses bombons, então não há divisão, certo? Quando é uma divisão, o resto é zero. Como a gente já viu, né? Nós dizemos que é uma divisão exata, certo? Se eu fiz aqui toda a divisão e o resto foi zero, ela é exata. Mas se o resto for 1, ela é inexata, como a gente já viu, né? 1 ou qualquer outro número diferente de zero, a gente diz que ela é uma divisão inexata, certo? Agora vamos aqui para o assunto de divisão por 10, 100 e 1000, que ele é bem mais fácil a gente compreender, tá? Porque tem uma regrinha, né, que a gente pode usar para facilitar na hora da gente responder as questões por divisão de 10, 100 e 1000. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, aqui tá pedindo para você observar o cálculo, certo? Até esqueci de dizer a página para vocês, página 151. Aqui tem pedindo para vocês observar na página 151 o seguinte, ó, 740 dividido para 10, né? Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou cortar 0 com 0. Se eu tenho um 0 nesse aqui e eu tenho um 0 nesse aqui, eu corto, né? Que número foi que sobrou aqui? 74, não foi? Então, eu vou colocar aqui 74. Aqui eu tenho 590 dividido para 10. Eu tenho a mesma quantidade de zeros que eu tenho aqui, ó. A mesma quantidade de zeros que eu tenho aqui. Então, eu vou cortar. O número que sobrou aqui, né, quando sobra algum número sem zero nenhum, eu vou colocar aqui 59, né, sobrou 59. Aqui eu tenho 620 dividido para 10. Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Quantos zeros eu tenho aqui? 1. Então, eu vou cortar 0 com 0. Aqui eu fiquei com 62, então o resultado é 62. Então, vocês estão percebendo que o resultado, né, da divisão por 10, né, por exemplo, aqui por 10, sempre vai ser o número que sobrou. Você vai cortar apenas um 0, tá? Nos números que tiver aqui, você vai cortar apenas um 0. E o que sobrar vai ser o resultado, vai ser o quociente da divisão. Aqui por 100, ó, eu tenho 2.100 dividido por 100. O que eu vou fazer? Eu tenho 2 zeros aqui. Então, eu vou cortar 2 zeros aqui, certo? Eu vou cortar aqui o número de zeros que eu vou ter aqui. Se eu tenho 2 zeros aqui, então eu vou cortar 0, 0. O número que sobrar é o quociente da divisão. Aqui sobrou 21, então o resultado vai ser 21. Aqui eu tenho 3.400 dividido por 100. 100 tem 2 zeros, então eu vou cortar 2 zeros aqui, ó. Corta um, corta outro. Que número sobrou? 34. Então, o resultado vai ser 34. Aqui eu vou pular pra cá, ó, porque aqui tá mais fácil de compreender. Aqui, na verdade, tem uma coisinha que vocês têm que entender. Aqui eu tenho 1.000, certo? Aqui eu tenho 2 zeros, né? São 100, então eu vou cortar só 2 zeros aqui. Cortei um, cortei outro. E que número sobrou aqui? Sobrou 10, né? Então, 1.000 dividido para 100 vai dar 10, certo? Vocês vão deixar aqui, vocês vão usar como resultado o número que sobrar. Vocês vão cortar o mesmo número de zeros que tem aqui. Aqui, no caso, é por 1.000, né? Então, você já sabe que você vai cortar 3 zeros. Você corta aqui os 3 zeros, o que sobrou é o quociente. Aqui, no caso, sobrou 62. Coloca aqui 62. 23.000 dividido por 1.000. Corto 3 zeros, né? Sobrou 23. Então, o resultado é 23. Aqui eu tenho 5.000 dividido por 1.000. Corto 3 zeros, sobrou 5. Coloca aqui o 5 e assim você vai fazer. Certo? Aqui, ó, 90.000, né? Dividido por 1.000, eu vou cortar 3 zeros, né? Que 1.000 tem 3 zeros. Sobrou 90. Então, o resultado é 90. Certo? Então, ó, vocês viram como é fácil, né? Para dividir um número que termina em 0 por 10, você só vai eliminar um 0 de cada número, certo? Para dividir por um número que termina por 100, você vai eliminar 2 zeros. Para dividir por um número terminado em 3 zeros por 1.000, você vai eliminar 3 zeros, certo? E assim vai. Mas atenção, ó. Eu não tenho como dividir, por exemplo, 230 por 100. Por quê? Porque 230 só tem um 0, tá? E 100 tem 2. Então, não tem como eu dividir 230 por 100.
vai dar uma conta inexata. Não tem como eu dividir, na verdade, desse jeito aqui, cortando os zeros. Por quê? Porque vai sobrar um zero, né? Eu tenho que cortar 2, não é isso? Aqui eu só tenho 1. Então, ia ficar faltando um zero. Aí, nesse caso, quando vocês não tiverem o mesmo número de zeros, ó, aqui tem 1 e 1, então dá certo. Aqui tem 2, aqui tem 2, então dá certo. Aqui tem 3 e aqui tem 3, então dá certo, né? Se aqui tivesse 4, 5, 6, ainda daria certo. O importante é ter a mesma quantidade de números de zeros do divisor, né? Ou mais, certo? Nunca menos. Se tiver menos, não dá pra vocês usar essa regrinha aqui não, tá? De eliminar o zero, não. Vocês vão ter que fazer a divisão normal mesmo, certo? Então, meus amores, vocês vão fazer agora as atividades, né? O conteúdo foi bem longo, né? A aula foi bem longa. A atividade é da página 144 e 141, ou 140 e 141, de ideias de divisão. 147 e 148, né? Que é divisão com 1 e 2 algarismos. E a página 152 para divisão com 10, 100 e 1000, certo? Então, meus amores, é isso. A tia vai se despedindo por aqui. Até a próxima aula. Um beijo.